E aí pessoal, tranquilo? No vídeo de hoje nós vamos resolver exercícios sobre enzimas. Então eu vou ler a questão para vocês vão pensar, dar um pause aqui no vídeo e depois logo em seguida eu dou a resposta, tá? Então para ser bem produtivo, façam dessa maneira. A questão número 1 sobre enzimas diz o seguinte: assinale a alternativa que completa corretamente as afirmativas a seguir. As tananã, 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 são proteínas especiais que, espaço de novo, reações químicas que no tananã das células. Quando o organismo é aquecido demasiadamente, elas são o quê? O que está falando aqui que são proteínas especiais, que estão envolvidas em reações químicas? Bom, essa primeira questão aqui é bem fácil, porque a gente está falando de enzimas, né? Então, as enzimas são proteínas especiais que catalisam, significa que ela está transformando o substrato em produto. Algumas enzimas precisam cofatores, coenzimas para funcionarem direitinho, certo? Elas funcionam num pH adequado, numa temperatura adequada também. E isso acontece no interior das células. Então, as milhares de reações químicas que a gente estuda aí na bioquímica, elas vão acontecer, na sua maioria, dentro das células, ok? Quando o organismo é aquecido demasiadamente, elas são desnaturadas. Então, como a maioria das enzimas são proteínas, 99%, quando a gente aquece, por exemplo, acima de 40 graus por um determinado tempo, elas começam a desnaturar, elas começam a perder a sua estrutura tridimensional. Então, o calor, o aquecimento é uma forma de desnaturar. Lembrem sempre do quando a gente vai fazer um ovo frito. A gente vai aquecer lá na frigideira o ovo, a clara, a ovo-albumina, e ela era transparente, translúcida, desculpe, e ficou branca. Esse é um processo de desnaturação dessa proteína do ovo, ok? Por isso que é bem complicado e pode ser até perigoso uma temperatura muito alta, uma febre em crianças, porque isso desnatura essas proteínas, ok? Então por isso a importância de antitérmicos e fazer baixar ali a temperatura, para não ficar tão alta, né? Mas lembrando que a febre é uma tentativa, né, de fazer essa desnaturação, de tentar aliviar um pouco a infecção que o organismo está sofrendo num determinado momento. Tranquilo? Vamos para a próxima. A catalase é uma enzima que está presente em nosso organismo e é capaz de desdobrar a água oxigenada, o H2O2, o peróxido de hidrogênio, em água comum e oxigênio, de acordo com a reação. Está aqui a reação, ó. H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, ou popularmente chamado de água oxigenada, a enzima, que é a catalase, e aqui os produtos, ó, oxigênio e água. O peróxido de hidrogênio é usado em curativos como antisséptico. Considerando a reação anterior e o uso, podemos afirmar que o peróxido de hidrogênio é um catalisador e age contra bactérias anaeróbicas, produto que age contra bactérias aeróbicas, substrato que age diretamente como cicatrizante, substrato que age contra bactérias anaeróbicas ou nenhuma das anteriores. Bom, aqui na nossa reação nós temos o peróxido de hidrogênio como substrato e aqui os produtos gerados. Até quando a gente tem algum machucado no dedo, não sei se vocês já tiveram a experiência de colocar o peróxido de hidrogênio, vão sair bolhas. E essas bolhas aqui são os produtos da reação da catalase, porque vai ter uma atividade maior desta enzima, ela está localizada lá nos peroxissomos, que tem uma grande quantidade de catalase, e ela vai converter o peróxido de hidrogênio em oxigênio e água, e daí vai dar essas bolhas, né, características desta reação, tá? Só para vocês visualizarem aí o que a gente está vendo. Aqui é um exemplo prático, né? E a resposta correta está perguntando aqui, podemos afirmar que o peróxido de hidrogênio é um substrato que age contra bactérias anaeróbicas, por isso esse caráter aqui de ser um antisséptico, tá? Os produtos são esses aqui, e o catalisador químico é a enzima chamada de catalase, ok?
Próxima. Leia o texto a seguir escrito por Jacob Berzelius em 1828. Existem razões para supor que nos animais e nas plantas ocorrem milhares de processos catalíticos nos líquidos do corpo e nos tecidos. Tudo indica que no futuro descobriremos que a capacidade de os organismos viventes produzirem os mais variados tipos de compostos químicos reside no poder catalítico de seus tecidos. A previsão de Berzelius estava correta. E hoje sabemos que o poder catalítico mencionado no texto deve-se... Barbada, né? Deve-se ao que esse poder catalítico? As proteínas. Eu vou fazer um parêntese ainda nesses exercícios em relação que nem todas as enzimas são de caráter proteico, mas 99% serão, ok? A gente tem RNAs com atividade catalítica que também podem ter este caráter enzimático, ok? Mas na maioria dos casos essas enzimas são feitas de aminoácidos. Eu até coloquei aqui para gerar uma polêmica no ar, ó, a letra A, ácidos nucleicos, este 1% aí que eu falei de RNAs com atividade catalítica, quem marcasse a letra A, se eu fizesse isso numa prova, né, sacanagem, eu iria anular ou consideraria a letra A e a letra D como correta, tá? Então, 99% das enzimas são proteínas. Aquele 1% aqui são RNAs com atividade catalítica, tá? As chamadas ribozimas, ok? Quem colocasse aqui, pensou letra A, eu daria correto. Feito? Mas a gente tem que saber o que é mais comum. 4. Nos laboratórios químicos, a maneira mais frequente de ativar uma reação é fornecendo calor, que funciona como energia de ativação. Uma força lá para a gente empurrar a conversão de substrato em produto. Nos seres vivos, isso não é possível, pois corre o risco das proteínas serem desnaturadas, desmanchar elas. Então elas acabam perdendo sua função. A estratégia desenvolvida pelos seres vivos para superar a barreira inicial das reações foi a utilização de enzimas. As enzimas, elas aumentam consideravelmente a velocidade das reações. Isso é fundamental para a vida acontecer. Tem muitas reações que aconteceriam de forma não enzimática, mas iam demorar muito tempo. E a gente precisa transformar macronutrientes em nutrientes menores, oxidar, converter em outras coisas, então isso precisa acontecer rapidamente. Então esse poder catalítico das enzimas é que torna a nossa vida aí palpável nesse sentido químico. 5. Nos exemplos de enzimas abaixo, todos são corretos, exceto pepsina, galactose, catalase, amilase, maltase. Bom, primeira dica aqui. Vocês viram na aula que a nomenclatura das enzimas podem ser feitas de forma arbitrárias, até mesmo classificadas em números, a partir das reações que elas realizam. Uma dica aqui inicial, quando a gente tem o sufixo ase, geralmente a gente está falando de uma enzima. Ó, a própria catalase que a gente viu no exercício anterior, ó, ase, que está quebrando lá o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. É uma enzima. Amilase, quebra carboidrato, quebra o amido. Tem amilase salivar, amilase pancreática, isso aqui é enzima. Maltase, quebra a maltose, presente, por exemplo, na cerveja, certo? Então, a gente já viu que a C, D e E são enzimas, só por essa colocação que eu falei para vocês. E aqui, pepsina e galactose. Qual das duas que será que é? Galactose, pessoal, é um açúcar, ok? Então, geralmente o final ose, a gente está falando de um carboidrato. Então, galactose é um dos monossacarídeos que está presente na lactose, que é o açúcar do leite, certo? Tá, professor, e já que sobrou a pepsina, ela não tem o final ase. Por que é uma enzima, então? Bom,
Aqui foi uma das primeiras enzimas que foram descobertas. E eles botaram um nome aleatório aí, botaram pepsina, e essa pepsina participa da digestão de proteínas lá no estômago. Então a digestão proteica começa no estômago pela ação da pepsina. Ela começa a quebrar as ligações peptídicas das proteínas. Só que, como foi uma das primeiras, eles não botaram o ASE aí. Ele tem esses nomes aleatórios, arbitrários. Tranquilo? Então, resposta correta, letra B, galactose, visto que eu falei que é um açúcar, ok? 6. A síndrome conhecida como vaca louca é uma doença infecciosa que ataca o sistema nervoso central de animais e até do homem. O agente infeccioso dessa doença é um prion, molécula normal de células nervosas, também chamado de prion, tá? Alterado em sua estrutura tridimensional. Os prions, assim alterados, têm a propriedade de transformar prions normais em prions infecciosos. É uma reação em cadeia. Eu tenho uma proteína infecciosa, ela muda a sua estrutura e ela começa a alterar as proteínas que estão ao redor. Daí tem uma reação em cadeia e fica tudo alterado, dessas proteínas. Muito louco, né? Os prions normais são digeridos por enzimas do tipo tripsina. É uma enzima importante, uma das primeiras também, por isso esse nome arbitrário, encontrada lá no pâncreas exócrino. Participa da digestão. Curiosamente, buguei aqui. Os alterados não são, as proteínas alteradas não são. O que, entre outras razões, permite a transmissão da doença por via digestiva. Tais dados indicam que a molécula do prion é de natureza... Bom, a gente tem que saber, entender, lembrar aqui a ação da tripsina, essa que tem uma participação na digestão. E ela participa na digestão de proteínas. Começa lá no estômago e vai ser finalizada lá no intestino. Então essa tripsina, ela vai quebrar proteínas. E lembra que eu falei que as proteínas, a maioria, tem essa composição de aminoácidos e a maioria das enzimas tem esse caráter proteico? Pois então, aqui diz que essas proteínas não são catalisadas de forma adequada pela tripsina. Então a gente pode imaginar que o substrato seja de caráter proteico. Então a resposta correta aqui é polipeptídicas, vários peptídeos, vários aminoácidos. A gente tem classificação de que é um peptídeo, são poucos aminoácidos, e uma proteína, quando a gente tem mais de 50 aminoácidos. Lembram disso? Então está dizendo aqui que não são e que por outras razões permite essa transmissão por via digestiva. Então a gente tem que fazer esse link com as informações que estão no exercício. 7. Determinada enzima do ciclo de Krebs adiciona uma molécula de água em uma ligação dupla. É correto afirmar que é uma... Aqui é sobre a classificação, aquelas 6 classificações que nós vimos, né? Essa adição de água, uma ligação dupla, a gente classifica como uma liase. Certo? Próxima. Quais os componentes de uma reação enzimática? É bem fácil, né, pessoal? Lembrem do seguinte, eu tenho enzima, eu tenho substrato, eu formo um complexo enzima-substrato, a minha enzima é liberada sem consumo algum, isso aumenta a velocidade da reação e eu libero o produto. Então tudo isso que eu falei faz parte da reação. Enzima e substrato. Está completo aqui? Letra A. Produto e enzima. Cadê o substrato? Complexo enzima e substrato. Tá, é o complexo, mas cadê a enzima? Cadê o substrato sozinho? Cadê o produto sozinho? Não tem. Enzima e produto. Cadê o substrato? Então, o que sobrou aqui? Letra E. Prestem bastante atenção nisso, tá? São características das reações enzimáticas, exceto acelera as reações bioquímicas, atua em pequenas concentrações,
não alterar o equilíbrio das reações, ser consumida nas reações. Nada a ver, ela não é consumida. Ela faz isso bem rapidinho, transforma o substrato em produto e já vai fazer a mesma reação novamente ali. É só ter a disponibilidade de substrato e outros fatores para a reação acontecer. 10. A gota é um distúrbio fisiológico que causa dor e inchaço nas articulações por acúmulo de ácido úrico, um resíduo metabólico nitrogenado. Considerando-se composição química dos diferentes nutrientes, que tipo de alimento o indivíduo com gota deve evitar? Bom, esse ácido úrico ele é produzido a partir do catabolismo das purinas, adenina e guanina, ok? Então, alimentos como carne, que tem ácidos nucleicos, né, que vão ter essas purinas, devem ser evitados. Cerveja, consumo de álcool, principalmente esses componentes estão presentes na cerveja. E o álcool também influencia negativamente, diminuindo a excreção de ácido úrico. Então, o indivíduo com gota deve então evitar alimentos ricos em proteínas, certo? Então, isso é importante. E tem medicamentos também, como o alopurinol, que acaba inibindo uma enzima xantina oxidase, que está relacionado com a produção de ácido úrico. Então, a gota significa que o paciente aumenta muito a sua produção, a partir do catabolismo das purinas, ou diminui a sua excreção. Os rins não estão funcionando direito e esse ácido úrico conjuga lá com sódio e forma uma molécula insolúvel, o urato monossódico, que causa dor nas articulações, né, inflamação. Isso é característico das pessoas com a gota, né, tipo de artrite. 11. Cerca de 27 milhões de brasileiros têm intolerância ao leite por deficiência na produção de uma enzima no intestino. Sobre a enzima citada no artigo e as enzimas em geral, podemos afirmar que aumentam a energia de ativação necessária para as reações, atuam de forma inversamente proporcional ao aumento da temperatura, são altamente específicas em função do seu perfil característico, são estimuladas pela variação do grau de acidez do meio, são consumidas durante o processo, não podendo realizar uma nova reação. Qual é a resposta correta? As enzimas têm esse caráter de ser altamente específicas em função de seu perfil característico. Então, a maioria das enzimas só vão atuar no seu determinado substrato. Tem algumas que são mais maleáveis nesse sentido, eles conseguem pegar ali, sei lá, uma meia dúzia de substratos e conseguir transformar em produtos. Mas a maioria é bem específica. Conseguem até diferenciar a partir de isômeros, né, que são moléculas espelhadas, bem parecidas, o mesmo peso molecular, mas tem pequenas diferenças químicas. Ok? 12. Considere as 4 frases seguintes. 1. Enzimas são proteínas que atuam como catalisadores de reações químicas. 2. Cada reação química que ocorre em um ser vivo geralmente é catalisado por um tipo de enzima. 3. A velocidade de uma reação enzimática independe de fatores como pH e temperatura do meio. 4. As enzimas sofrem um enorme processo de desgaste durante a reação química do qual participam. Nada a ver a 3 e a 4, né? Se eu aumento a temperatura, desnatura. Eu já comentei com vocês. Todas as enzimas possuem um pH característico. Não significa que é um pH sempre neutro. Não. Depende da enzima. Por exemplo, quando eu falo da pepsina que está no estômago, o pH ótimo dela é um pH 2. Ela só funciona nesse pH. Já a amilase salivar, que está presente na boca, ela atua num pH levemente alcalino, 7 e pouco, 7,4, 7,6. Então, quando a pessoa engole, faz a deglutição e chega no estômago, a amilase salivar não está no seu pH 7 e pouco. Ela desnaturou. Só que a pepsina está bombando, está funcionando direitinho. Tá? E aqui está dizendo que ocorre um desgaste nas enzimas. Não, ela vai transformar substrato em produto. Só ter ali os componentes necessários, se não tem nenhum consumo, ela pode fazer novamente.
Obviamente, como as enzimas têm esse caráter enzimático, né, proteico, elas podem sofrer oxidações ao longo do tempo e daí elas são recicladas, vão lá para os lisossomos, aproveita os aminoácidos que estão legais, os outros são excluídos. Então tem tipo um lixão celular que a gente chama lá de lisossomos, ok? Mas em relação à reação química, não ocorre desgaste algum. Aqui, ó, do Wesley Safadão a pergunta. Aproximadamente 99% das enzimas tem caráter proteico, mas aquele 1% é carboidrato, lipídio, ácido nucleico, vagabundo, nenhuma das alternativas anteriores. Qual é a resposta? Não é vagabundo, hein? Ácido nucleico. Lembra que eu falei dos RNAs com atividades catalíticas, as ribosimas? Pois então, não são todas as enzimas que têm na sua composição aminoácidos, mas a maioria, 99%. Aquele 1% é ácido nucleico. E aqui só um feedback aí, se vocês gostaram da aula, coloquem aqui nos comentários. Feito, pessoal? E qualquer dúvida em relação aos exercícios, é só me perguntar. Abraço!